Acompanhe agora os principais momentos da sessão de julgamentos da Seção 1 de dissídios individuais do TST. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, quem não sentasse. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária da subseção 1, especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros que a compõem, estendo os cumprimentos aos senhores e senhoras advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Djanira, coordenadora de secretaria desta subseção. Antes de passar a palavra aos colegas, eu faço o registro da ausência justificada de Sua Excelência o Ministro Cláudio Brandão. E ainda antes de franquear a palavra, eu registro com muita alegria e muita satisfação e honra para o Tribunal Superior do Trabalho a presença na sala de sessões dos estudantes do curso de Direito das faculdades Mackenzie e Facamp de Campinas, São Paulo, acompanhados pelo eminente professor Álvaro Sérgio Cavadioni. Também com muita alegria e honra registro igualmente a presença na sala de sessões dos estudantes do curso de Direito do IESB, alunos dos excelentíssimos ministros Lélio Bentes Correia e Augusto César Leite de Carvalho. Devo dizer que a iniciativa de Sua Excelência professor Álvaro Sérgio é meritória. É muito bom trazer os estudantes para terem, ainda que por pouco tempo, uma noção de como se processa o julgamento na SD1, que tem como função principal a uniformização da jurisprudência no âmbito das turmas, quando há divergência entre elas. E também ressalto a alegria e satisfação da presença dos estudantes do curso de Direito do IES, aluno de dois grandes ministros do Tribunal Superior do Trabalho, e eu tive a honra de ser, se não me falha a memória agora, paraninfo patrono de uma das turmas de formatura do IESB, e cheguei mesmo, se não me falha a memória, a ter o nome da turma, de uma das turmas de formando, que gentilmente deram o meu nome à turma que se formara na ocasião, isso há coisa de 3, 4 anos atrás. Rapidamente, para que os estudantes e os alunos tenham ideia de como se processa o julgamento no âmbito do TST, nós adotamos um sistema que simplifica, agiliza o julgamento, mas sem a perda da qualidade e a segurança dos colegas. Os colegas distribuem planilhas com as propostas de voto, são distribuídas a todos os ministros, e cada qual faz o exame, destaca aqueles que eventualmente possa haver divergência, e também adotamos o sistema de o advogado que assomar à tribuna, se o voto for favorável e não houver divergência, dispensamos a sustentação oral e proclamamos o resultado. Caso o advogado que tome a tribuna o voto lhe seja desfavorável, nós asseguramos a sustentação oral e depois
deliberamos sobre a matéria em debate. Isso agiliza, dá segurança e, ao mesmo tempo, nós acompanhamos o voto em tempo real pelo computador, de maneira que o sistema ele é ágil, seguro, confiável e dá oportunidade a todos os ministros se inteirarem do que estamos a decidir. Por isso mesmo, eu reitero a alegria, a satisfação da presença dos estudantes nesta sessão, com a certeza de que, ao termo do curso de Direito, escolham a carreira jurídica que queiram seguir e se dediquem mesmo à carreira jurídica, porque qualquer que seja ela, magistratura, Ministério Público, advocacia, estamos todos para servir a cidadania social, da sociedade. E parabenizo mais uma vez a iniciativa de Sua Excelência, o digno professor Álvaro Sérgio Cavagnoni. Muitíssimo obrigado pela presença dos senhores. Solicito Sua Senhoria, doutora Djanira, a gentileza de proceder ao pregão dos processos que se acham em preferência. Relator, excelentíssimo senhor ministro João Oresta Lazen. Embargos em agravo em recurso de revista 341 de 2011. Embargante Energia Sustentável do Brasil S.A., embargados Construtora BS S.A. e Jarbas Antônio Medeiros Lopes. Neste processo, a registro de impedimento dos excelentíssimos senhores ministros Renato Lacerda Paiva e Luiz Corrêa da Veiga. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro João Oresta Lazen. Senhor presidente, senhores ministros, cuida-se de embargos interpostos pela empresa reclamada, cujo objeto é questionar deserção de recurso de revista em virtude de suposta ilegibilidade parcial da guia de custas no campo referente à autenticação mecânica. Há divergência específica, ou substancialmente específica, a meu sentir, porque concerne a depósito recursal, mas tratando exatamente do mesmo defeito formal na guia da autenticação mecânica, referente à guia GFIP, de modo que eu preconizo o conhecimento dos embargos por divergência. E no mérito, senhores ministros, discute-se na espécie a deserção, como eu disse. O problema é a ilegibilidade parcial. Eu observo que, consoante já foi ressaltado no acordo turmário, o TRT da 14ª Região, em diligência que foi determinada, informou que a autenticação mecânica posta na guia original de recolhimento das custas processuais encontrava-se ilegível. Prestado esse esclarecimento, passo ao exame da validade da GRU acostada aos autos. De fato, constata-se que na guia de recolhimento das custas processuais, a autenticação mecânica do banco recebedor, Caixa Econômica Federal, encontra-se parcialmente ilegível, maiormente na parte relativa à informação do valor recolhido. Não obstante, a meu sentir, data venda da Igreja Sexta Turma, tal circunstância não obsta o reconhecimento de validade e idoneidade da guia GRU digitalizada, folha 570 dos autos. Anoto, em primeiro lugar, que a exceção da ilegibilidade parcial da autenticação mecânica, aposta tanto no rodapé como na lateral direita do referido documento, todos os demais dados contidos na guia de recolhimento das custas processuais permitem identificar com segurança as informações necessárias à comprovação do regular atendimento ao preparo. A guia tem o número do processo, o nome das partes, a vara do trabalho, enfim, o defeito formal reside tão somente no campo da autenticação mecânica, em que, como se observa, eu tenho aqui uma cópia da guia, como se observa, a
autenticação mecânica, mas de fato é ilegível o valor. Sugere que seja exatamente os R$ 481. Reais. Então, senhor presidente, senhores ministros, por vários fundamentos, notadamente o princípio da instrumentalidade das formas, atingiu-se a finalidade do ato, nós temos, como se recorda, jurisprudência sedimentada na orientação jurisprudencial 33, segundo a qual o carimbo do banco recebedor na guia de comprovação do recolhimento das custas supre a ausência de autenticação mecânica, ou seja, numa situação análoga, nós nos contentamos com o carimbo, porque tudo indica que há o recolhimento. Por tudo isso, eu valido data vênia da Igreja Turma o recolhimento e, por isso, preconizo o provimento aos embargos para, afastada a deserção, determinar o retorno dos autos à Igreja Sexta Turma, a fim de que examine o recurso de revista interposto pela reclamada, como entender de direito. É o meu voto. Pois não, muito obrigado, ministro Delazen. Doutor Matheus, por hora o voto é favorável? Indago dos colegas se há algum destaque? Senhor presidente. Pois não, ministro Augusto. Senhor presidente, a sexta turma, quando decidiu, levou em consideração, entre os aspectos que foram muito bem esclarecidos pelo ministro Delazen, ministro relator, o fato de que, em relação ao valor, a autenticação bancária era absolutamente ilegível. Isso também já foi antecipado por Sua Excelência. O ministro Hugo, aqui auricularmente, me convence de que o banco não autenticaria essa guia se não fosse a indicação do valor que corresponderia àquele que estaria registrado nos campos, né, de preenchimento de indicação de valor, etc. Eu penso que as considerações do ministro relator são, nessa perspectiva, são absolutamente ponderáveis e, por essa razão, não obstante tenha votado na turma em outro sentido, em proveito da instrumentalidade das formas, mas seguro de que, a partir de agora nós fixamos com mais clareza o entendimento de que, nesses casos em que a autenticação bancária e mais a indicação de valor é ilegível, nessa perspectiva da instrumentalidade das formas, nós estaremos dando por preparado o recurso. Perfeito. Então, com essas observações, eu acompanho Sua Excelência. Mais algum destaque? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos do voto do eminente relator, ministro João Oreste Delazen, consignada a presença do ilustrado advogado Dr. Matheus de Figueiredo Correia da Veiga. Muito obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Belmonte. Embargos em recurso de revista 152.600 de 2009. Já fui eu. Embargante protege S.A. Proteção e Transportes de Valores. Embargado Rafael Silva Melo. Não sei o que eu faço. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, eminente ministro, ilustre procurador, a Egrégia Sétima Turma não conheceu do recurso de revista da empresa quanto aos honorários advocatícios, ao fundamento de que o autor estaria assistido por advogado credenciado pelo sindicato da categoria e que há declaração de hipossuficiência econômica. Quanto ao percentual de 30% sobre o valor líquido da condenação, registrou que não houve insurgência recursal. Inconformada, a empresa interpõe recurso de embargos, onde alega que quem pede o objeto maior requer outro sim o menor, e ainda que não tivesse havido específica insurgência da embargante contra a fixação do percentual, foi a própria dicção da súmula 219 estabelece, em sua essência, a limitação apontada. Pretende, então, que seja aplicada a súmula 219 do TST, também quanto ao percentual dos honorários advocatícios nela fixado. Conforme trecho do acórdão do Tribunal Regional transcrito pela turma, os honorários advocatícios foram deferidos no percentual de 30% sobre o valor líquido da condenação, com fundamento na reparação integral do dano sofrido pelo autor nos termos do artigo 404 do Código Civil, independentemente da faculdade
do ius postulandi ou da sucumbência processual. O acórdão traz, inclusive, a referência ao artigo 8º da CLT como embasamento da condenação imposta. Verifica-se, portanto, que somente foi fixado o percentual de 30% sobre o valor líquido da condenação, porque deferidos os honorários advocatícios a título indenizatório. Contra essa decisão, a empresa interpôs recurso de revista, como dito, pretendendo a aplicação da súmula 219 desta Corte, que, além de tratar dos requisitos previstos para a condenação no pagamento dos honorários advocatícios, expressamente limita o percentual em 15%. A egrégia turma, constatando a presença tanto da assistência sindical como da declaração de hipossuficiência econômica, no entanto, não conheceu do recurso de revista da empresa. Quanto ao percentual de 30%, limitou-se a registrar que não houve insurgência específica, considerando-se que a condenação no percentual de 30% está necessariamente vinculada à aplicação do artigo 404 do Código Civil pelo Tribunal Regional, expressamente rejeitada pela súmula 219 desta Corte, entendo que não há como negar que a impugnação da empresa no recurso de revista abrangeu sim a limitação desse percentual em 15%, uma vez que somente deferidos os honorários advocatícios na hipótese nela prevista. Entendimento contrário significaria interpretar a pretensão da parte de aplicação da súmula pela metade apenas quanto aos requisitos nela previstos, afastando-se a sua aplicação no tocante ao percentual nela fixado, o que vai de encontro à missão constitucional desta Corte de uniformização da jurisprudência trabalhista no país. Por esse mesmo fundamento, não estando a decisão do Tribunal Regional em completa harmonia com o teor da súmula 219, não poderia ter sido obstado o conhecimento do recurso de revista com fulcro no artigo 896, parágrafo 5º da CLT. Eu estou conhecendo por má aplicação da súmula 219 e provendo o recurso. Eu faço mais uma observação de que, por ocasião do recurso, a parte transcreveu a decisão demonstrando que ela estaria em confronto com a súmula 219, que foi inteiramente, inclusive, reproduzida. Então, ela transcreve a parte do trecho em que houve a condenação dos 30% e, em seguida, confronta com a súmula, com todos os termos da súmula. Quer dizer, no meu entender, houve, inclusive, impugnação específica. Então, o voto é encaminhado nesse sentido, senhor presidente. O voto por ordem favorável constituinte Dr. Denilson. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Alexandre Belmonte, consignada a presença do insigne advogado Dr. Denilson Fonseca Gonçalves. Muito obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Lélio Bentes Correia. Argos em recurso de revista 1447 de 2010. Embargante Joandro Carto Araújo Machado. Embargado Banco Bradesco S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Lélio Bentes Correia. Senhor presidente, trata-se de processo julgado pela egrégia 7ª turma deste Tribunal Superior, não houve remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral do Trabalho. Pleiteia-se danos morais em razão da quebra de sigilo bancário pelo empregador. A matéria já foi pacificada por pronunciamento desta SDI, em sessão de que participaram todos os seus integrantes. Ou melhor, está pacificado no centro da jurisprudência iterativa desta SDI. Atual e notória. Atual e notória, né? Não se trata de decisão com todos os seus integrantes, mas na sessão passada deliberamos que, em situações como esta, em que os pronunciamentos da SDI são reiterados no sentido de reconhecer a licitude da fiscalização desde que o banco a proceda de forma indiscriminada em relação a todos os seus correntistas na forma das normativas emanadas do Banco Central, não há violação do direito à personalidade. Os arestos trazidos a cotejo estão superados por esses pronunciamentos a que me refiro e, com
arrimo no artigo 894, parágrafo 2º da CLT, não conheço dos embargos. Isso. Aqui já estamos dentro da proposta que fizemos na sessão anterior, de a jurisprudência atual notória já implicar o não conhecimento ao invés do... Exato. Dr. Mozart Vitor Russomano Neto, o voto por hora lhe é favorável. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Lélio Bentes Corrêa, registrada a presença do eminente advogado, Dr. Mozart Vitor Russomano Neto. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargos em recurso de revista 90.200 de 2009. Embargante Companhia de Bebidas das Américas. Embargado Reginaldo Miguel de Freitas. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Hugo Scheuermann. Pois não, senhor presidente, senhores ministros, é uma decisão da 6ª turma desta Corte. O recurso de embargos da reclamada é uma hipótese que o efeito não foi submetido ao juízo da admissibilidade da presidência da turma, na medida que interposto o recurso em fevereiro de 2012. E o tema é prorrogação da jornada noturna com adicional noturno. E a Igreja Turma, ela entendeu que o adicional noturno também é devido em relação às horas laboradas posteriormente à jornada noturna. E no julgamento dos embargos de declaração postos pela reclamada, a turma expressamente destaca que, ao contrário do que alega a recorrente, não houve insurgência específica nas razões de recurso de revista quanto à submissão do reclamante à jornada mista, mas tão somente quanto à impossibilidade de recebimento do referido adicional em relação às horas trabalhadas após as 5 da manhã. E a reclamada nos embargos, ela alega que a decisão não estaria em consonância com a súmula 60, item 2 do TST, porque o referido verbete não examina a situação na qual o reclamante é elaborado em jornada mista. Ocorre que, como houve referência nos embargos de declaração expressos pela turma, ela entendeu que a questão afeta a jornada desenvolvida pelo reclamante não for objeto de insurgência pela reclamada no recurso de revista. E, nesse contexto, reputo inviável a análise das alegações recursais de inexistência do direito adicional noturno após as 5 horas, por se tratar de jornada mista, visto que a questão não foi oportunamente devolvida. Eu destaco que a turma nem mesmo registra se a jornada desenvolvida pelo reclamante era ou não mista, e nem poderia, na medida em que a reclamada não se surgiu no recurso de revista. Então, modo de ver, inviável cogitar de contrariedade ao item 2 da súmula 60, por má aplicação. Destaco ainda que o arresto das folhas 1257 a 128 decide pela inaplicabilidade da súmula 60, na hipótese de jornada mista, aspecto, repito, que não foi apreciado pela turma. Proponho não conhecer, senhor presidente. Pois não. Doutor Mozart Vitor Russomano Neto, pretende fazer uso da palavra? Senhor presidente, já com poderes nos autos, apenas o registro da presença. Muito obrigado pela gentileza. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Hugo Scheuermann, consignada a presença do eminente advogado Dr. Mozart Vitor Russomano Neto. Relator excelentíssimo, senhor ministro João Aresta Lazen. Embargos em recurso de revista 697.100 de 2008. Embargante Erlon Teixeira, embargado Banco Bradesco S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro João Aresta Lazen. Senhor presidente, senhores ministros, o primeiro tema dos embargos interpostos pelo reclamante é horas extras excedentes à 6ª hora diária, no caso de advogado submetido à dedicação exclusiva. Neste ponto, eu conheço dos embargos por divergência. E, no mérito, a matéria já foi equacionada pelo Egrégio Tribunal Pleno, como se recorda, em decisão proferida em 2011. Fiquei vencido, mas me curvo naturalmente ao entendimento majoritário, em que se decidiu julgar incidente de uniformização, e naquela oportunidade fixou-se exatamente o entendimento de que, se o empregado advogado de instituição bancária está sujeito ao regime de dedicação exclusiva, com jornada de trabalho de 8 horas diárias, não faz jus às horas extras excedentes à 6ª diária, não se lhe aplica a jornada de trabalho prevista no caput do artigo 224 da CLT, e, por isso, em conclusão,
eu preconizo o conhecimento, repito, e o desprovimento dos embargos do reclamante. É o meu voto, em síntese. Pois não, muito obrigado. O voto por ordem favorável ao constituinte, Dr. Mozart. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente relator, ministro João Orestes Talazem, consignada a presença do ilustrado advogado Dr. Mozart Vitor Russomano Neto. Relator excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Embargos em recurso de revista 1.660.800 de 2002. Embargante Maria de Lourdes Fávero. Embargado Banco do Estado de São Paulo. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Lélio Bentes Correia. Senhor presidente, trata-se de processo julgado pela Egrégia segunda turma, não houve remessa dos autos à adouta Procuradoria-Geral do Trabalho. O caso é peculiar porque trata-se de pedido formulado por empregada que se aposentou voluntariamente. E há um erro material na minha emenda que fala sem solução de continuidade, mas, na verdade, houve solução de continuidade na data da aposentadoria. Transcorreram mais de 2 anos, na verdade, 2 anos e poucos dias entre a data da aposentadoria e o ajuizamento da ação. E o Tribunal Regional, então, decretou a prescrição da pretensão da reclamante, que não diz respeito à complementação de aposentadoria. Houve, sim, A inércia, né? Houve inércia e houve a sonegação de direito previsto no regulamento empresarial. Enquanto o contrato esteve em vigor, a prescrição era parcial. Mas, extinto o contrato, começa a fluir a prescrição total. Transcorridos mais de 2 anos, e ressaltado pelo Tribunal Regional, que essa rescisão se deu por iniciativa da própria empregada, não havendo cogitado a integração do período projetado do aviso prévio, é irremediável a prescrição, o reconhecimento da prescrição no caso concreto. Não havendo cogitado em contrariedade à súmula 327, que trata de complementação de aposentadoria, o Tribunal Regional explicitamente afirma que disso não se trata, e inservíveis os arestos trazidos a cotejo que não indicam as respectivas fontes de publicação. Não conheço do recurso. O voto por ordem é favorável ao embargado. Peço licença, senhoria doutor Mozart, para consultar os colegas se há algum destaque. Não havendo, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Lélio Bentes Correia, registrada a presença do advogado doutor Mozart Vitor Russomano Neto. Relator excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Embargos em recurso de revista 8.591.100 de 2003. Embargante José Aparecido Barbosa de Miranda. Embargado Banco do Estado de São Paulo, S.A. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator, ministro Lélio Bentes Correia. Senhor presidente, trata-se de processo julgado pela Egrégia quinta turma, não houve remessa dos autos à adouta Procuradoria-Geral do Trabalho. São vários os temas versados neste recurso. O primeiro deles diz respeito ao pagamento da gratificação semestral, e os arestos trazidos a cotejo revelam-se inespecíficos. A Egrégia turma entendeu que o pagamento dessa gratificação é devida quando, após a distribuição dos lucros, remanescer saldo, ou seja, o pagamento da gratificação pressuporia a demonstração de que houve lucro nas operações do banco. Entendeu ainda a Egrégia turma que a matéria relativa à alegação de que a gratificação semestral, na verdade, tratava-se de salário disfarçado,
não foi objeto de pré-questionamento. O reclamante embarga pretendendo o reconhecimento do pré-questionamento ficto, mas aqui não se trata de tese jurídica, e sim de elemento fático. E a nossa jurisprudência rechaça a possibilidade de pré-questionamento ficto de premissas fáticas. Os arestos trazidos a cotejo não infirmam a premissa estabelecida pela Egrégia Turma, no sentido de que o reconhecimento pelo Tribunal Regional de que da norma coletiva emanava a obrigatoriedade da presença ou da constatação do lucro na atividade da empresa impediu o pagamento da parcela. São inespecíficos os arestos, súmula 296, não conheço. O segundo tema diz respeito ao abono de 72%. E aqui o reclamante invoca a contrariedade à súmula 126, mas, como já ressaltado anteriormente, essa discussão na turma pautou-se nos elementos fáticos devidamente delineados pelo Tribunal Regional, repito mais uma vez, no sentido de que a norma coletiva exigia a existência de lucro e não haveria prova nos autos desse resultado positivo nas operações do reclamado. Logo, não a falar em maltrato à súmula, em contrariedade à súmula 126, visto que a decisão da turma pautou-se precisamente nos fatos declinados pelo Tribunal Regional. O terceiro tema versado no recurso diz respeito ao reconhecimento da justa causa. Os arestos trazidos a cotejo tratam de outra situação fática e revelam-se, portanto, inespecíficos. Não conheço. E, por fim, e esse é o tema mais polêmico, a Egrégia Turma entendeu que o reconhecimento da justa causa para o despedimento, em virtude de fato ocorrido anteriormente à concessão do auxílio-doença, somente opera seus efeitos após o retorno, após a alta do empregado, após o restabelecimento da normalidade da vigência do contrato de emprego. Aqui há divergência jurisprudencial válida, eu conheço dos embargos, mas no mérito, na esteira de processo que julgamos recentemente, em que votei no exato sentido da tese sufragada pela turma, nego-lhe provimento. E apenas recordo que, naquele processo anterior, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga ficou com vista regimental. Essencialmente, senhor presidente, o voto é no sentido de conhecer parcialmente do recurso por divergência jurisprudencial, mas no mérito negar-lhe provimento. Apenas lembrando que, nesse caso aqui, presidente, não há possibilidade, como naquele anterior, de reformar em prejuízo da parte. Então, o que a reclamante a turma determinou os efeitos, decretou os efeitos a partir do retorno da licença médica, e a reclamante pretende a invalidade do ato demissional. Eu estou apenas negando o provimento. Então, nesse aspecto, é diferente o caso em relação àquele anterior. O voto por ordem é favorável constituinte doutor Mozart. Eu indago se há algum destaque no voto. Eu só nem vou fazer a ressalva de fundamentação, porque isso não tem efeito prático, porque daria o óbice da reformação impede. Então, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Lélio Bentes Corrêa, consignada a presença do ilustre advogado Dr. Mozart Vitor Rossolano Neto. Muito obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 1372 de 2011. Embargante Itaú Unibanco S.A., embargada Teresina Bartolini de Souza. Com a palavra, sua excelência, eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, senhores ministros, acordo da 7ª turma, sem remessa ao Ministério Público. Primeiro tema, equiparação salarial em cadeia, ônus da prova. Decisão
já em consonância com a nova redação da súmula, a súmula 6, item 4, voto pelo não conhecimento. Aplicação da multa do artigo 475J do Código de Processo, no momento da análise da controvérsia, entendo que o Orestes é inespecífico, voto também pelo não conhecimento. Não conhecimento integral do recurso. Pois não. Doutor Leonardo, o voto por ordem lhe é favorável? Não, está pelo embargante, desculpe. Pretende fazer uso da palavra? Sim, Excelência, com procuração dos autos, Pois peço não, uso da pelo palavra. tempo regimental de 10 minutos. Igreja Subseção, digníssimo representante do Ministério Público, nobres colegas servidores, advogados, bom dia. A sustentação vai estar apenas quanto à questão da aplicação do artigo 475J do CPC ao processo de trabalho. Quanto à questão do conhecimento, a Igreja Sétima Turma, ao não conhecer do recurso de revista do banco, remeteu a discussão quanto à aplicação do 475J do CPC ao processo de execução. E o aresto paradigma indicado nos embargos, oriundo da quinta turma, entende que a discussão quanto à aplicação ou não do artigo 475J do Código de Processo Civil deve ser discutido no processo de conhecimento, que é quando analisa a aplicabilidade ou não da multa do artigo 475J do CPC, pois é nessa fase que se define os critérios para a execução da sentença. Nesse sentido, entende o banco embargante que o aresto paradigma indicado nos embargos é específico, sim, data vênia ao voto proferido pelo nobre relator. E quanto ao mérito, entende o banco embargante que o recurso de embargos merece provimento para que seja afastada a aplicação da multa do 475J, tendo em vista que o artigo 769 da CLT prevê que a aplicação subsidiária é nos casos de omissão da CLT. E no presente caso, quanto à aplicação da multa do 475J, há um capítulo específico na CLT que discute a questão da execução. E se essa discussão for remetida para a execução, como foi o entendimento da sétima turma, lá na execução teremos o óbice de trazer essa discussão em recurso de revista, porque é uma discussão de matéria infraconstitucional, que no caso, no ditames do artigo 896, parágrafo 2º da CLT, não poderia trazer a revista para o TST, porque não se trata de matéria constitucional. Então, nesse sentido, entende o banco embargante que o recurso de embargos merece conhecimento, por divergência específica, e, no mérito, merece provimento para que seja afastada a aplicação da multa do 475J do CPC ao processo de trabalho. É o que se espera. Muito obrigado. Ministro Renato Lacerda. Senhor presidente, o acordo da turma diz o seguinte a respeito do tema. O banco reclamado carece do interesse de recorrer, porque não mais permanece a condenação imposta na sentença que foi expressamente reformada no Acórdão Regional, o qual não se pronunciou acerca da incidência ou não da multa. Apenas determinou que a análise da controvérsia tinente à aplicação da multa de que trata o artigo 475J do CPC seja efetuada pelo juízo da execução. Já o aresto paradigma trata, não obstante a regra contida no artigo 475J do CPC tenha aplicação na execução, é no processo de conhecimento que a parte deve suscitar o debate acerca de sua aplicação no processo de trabalho, uma vez que é nessa fase que se definem os critérios para a execução da sentença. Então, eu estou entendendo que, diante desta premissa fática da turma, de que o banco ou reclamado carece do interesse de recorrer, porque não mais permanece condenação imposta na sentença, o aresto se tornou inespecífico. Mas fico naturalmente aguardando a decisão da sessão. Mantenho o voto por hora. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, eu até me permitiria, porque a turma sequer abriu tese. Ela apenas constatou que, bem ou mal,
foi relegada para a execução e, por isso, não haveria interesse de agir. O que sairia em discussão se teria ou não interesse de agir, e não a tese genérica, porque ele se absteve de se pronunciar a respeito, porque o regional relegou a questão para a execução. E, realmente, o aresto é inespecífico. Eu também acompanho Sua Excelência, do ilustre advogado, e proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargo sem agravo em recurso de revista 1218 de 2010. Embargante Banco do Brasil S.A. embargado Edivaldo Queiroga de Mello. O julgamento desse processo foi suspenso a pedido do excelentíssimo senhor ministro relator, após Sua Excelência ter votado no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, eu pedi adiamento desse processo, na oportunidade, após a sustentação oral, porque houve uma afirmação na tribuna de que, a partir do quadro fático posto no acórdão da turma, seria o caso da incidência da UJ transitória número 70. Só que aqui é o Banco do Brasil, não é a Caixa Econômica Federal. E o acórdão, lá pelas tantas, ele fala na existência de uma gratificação para a jornada de 6 horas e para de 8 horas. Mas o que eu entendo, e examinando com mais detalhe o processo, há naturalmente um aresto divergente, por isso eu estava conhecendo, é que, além de tratar do caso de plano de cargos e salários de instituição financeira distinta, não é possível aplicação analógica do entendimento contido na OJ transitória 70, em razão da inexistência do pressuposto fático que levou à sua audição, ou seja, por não constar no acordo embargado, tampouco na decisão do TRT transcrita pela turma, quadro fático atinente à previsão no plano de cargos comissionados de gratificações de funções específicas para os empregados que venham elaborar 6 ou 8 horas diárias, embora executando as mesmas atribuições. O que diferencia o quadro da Caixa para os demais quadros é que a Caixa estabeleceu gratificações diversas para a mesma função. Ou seja, o reclamante trabalhava a jornada de 6 horas, tinha uma gratificação menor, e a jornada de 8, uma gratificação menor, mas para a mesma função. E eu não tenho... aliás, a experiência nos mostra que o plano de cargos e salários do Banco do Brasil é diferente, não tem essa particularidade. É por isso que eu estou, embora conhecendo por divergência, estou negando provimento e citando aqui alguns precedentes. Pois não, muito obrigado. O Banco do Brasil já sustentou oralmente, e o voto por ordem é favorável ao embargado. Vou pedir licença, doutora Carmen, para indagar dos colegas se há algum destaque no voto. Senhor presidente. Pois não. Pela ordem, com todo respeito ao entendimento de que já houve uma sustentação oral, é fato, é vero, mas eu vejo que a composição, o quórum dessa egrégia subseção, nessa data de hoje, ela diverge da anterior. E eu gostaria de indagar a Vossa Excelência se com amparo no artigo 131, parágrafo 13º do Regimento Interno do Colégio do TST, se seria possível renovar a sustentação oral apenas num ponto em que o Banco do Brasil julga relevante para contrapor o fundamento do voto do eminente ministro relator com relação a essa questão da divergência de Banco do Brasil e Caixa Econômica, inexistência de paradigmas para plano de cargos. Eu inicialmente entendo que não haveria essa possibilidade, já poderia esgotar toda a sustentação, e esgotou, tratou inclusive desse aspecto, mas consulto os colegas.
Não há. Então, indeferido, doutor. Proclamo, então, que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva, consignada a presença da ilustre advogada, doutora Carmen Carina Rodrigues da Silva. Muito obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Corrêa. Embargos em recurso de revista 1156 de 2011. Embargantes Caixa Econômica Federal e Fundação dos Economiários Federais. Embargada Eliane do Carmo Rezende Barcelar. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Lélio Bentes Corrêa. Senhor presidente, trata-se de processo julgado pela Egrégia 8ª Turma. Não houve remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral do Trabalho. Recursos de embargos interpostos pela FUNCEF e pela Caixa Econômica Federal, versando a mesma matéria, relacionada com a natureza jurídica da parcela denominada CTVA e a sua integração à complementação de aposentadoria, diante da determinação do recálculo do benefício saudado. Esta questão foi pacificada pela SDI em sessão em que se colheu decisão unânime. Palavra do ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Embora não haja reiteração ainda dessa jurisprudência, eu, por isso, conheço dos embargos por divergência. Perdão, presidente, conheço por divergência porque o recurso foi interposto sob a égide da lei anterior, só por isso. Mas há reiteração desse entendimento e eu nego o provimento, confirmando a jurisprudência aqui, até aqui predominante na SDI, no sentido de que a adesão do reclamante ao novo plano de previdência privada não o impede de discutir o recálculo do saldamento da reserva matemática. Nego o provimento, senhor presidente. Doutora Sara, por hora o voto é favorável à sua cliente. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Lélio Bentes Corrêa, registrada a presença da ilustre advogada doutora Sara Raquel Lima Lustosa. Muito obrigado. Obrigada. Relator, excelentíssimo senhor ministro João Oresta Lazim. Embargos em recurso de revista 1523 de 2010. Embargante Francisco Soares da Costa. Embargado Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro João Oresta Lazim. Trata-se de embargos interpostos pelo reclamante. O objeto dos embargos é a competência material residual da Justiça do Trabalho para o pedido de complementação de aposentadoria. Observa-se que, no caso, o Supremo Tribunal Federal, eu conheço por divergência jurisprudencial, e observo que, no caso, como se recorda, o Supremo Tribunal Federal reconheceu competência material residual para a Justiça do Trabalho, tão somente para julgar os pleitos de complementação de aposentadoria em que não haja, até o momento do julgamento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal, não haja sentença de mérito. Nos termos da decisão vinculante do Supremo, em sede de recurso extraordinário, a Justiça do Trabalho, portanto, é incompetente para apreciar demanda acerca de diferenças de complementação de aposentadoria em processo cuja sentença, não obstante proferida anteriormente a 20 de fevereiro de 2013, extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Estou entendendo aqui, curvando meu entendimento dominante do Tribunal Superior do Trabalho também, que, não obstante se trate de sentença que não seja de mérito e anterior a 20 de março de 2013, data da modulação, para efeito de modulação da decisão do Supremo, estou entendendo que falece competência material à Justiça do Trabalho, nego provimento aos embargos. Presidente. Doutor Luiz Pereira
A matéria está praticamente definida pelo Supremo. Eu indago de Vossa Senhoria se tem interesse em sustentar. Excelência, com procuração dos autos, somente requerer o registro da presença. Muito obrigado pela gentileza. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator João Oreste Talazem, registrada a presença do Dr. Luiz Pereira Lima Filho. Muito obrigado, doutor. Agora, proponho que encerremos a sessão e retomemos às 13h30, porque, aliás, suspender a sessão, que são poucas vias regimentais aqui, e eu já tenho compromissos lá na presidência, e aí sobram só essas questõezinhas aqui. Podemos? Então, declaro suspensa a sessão e retorno às 13h30. Pode ser? Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Declaro reaberta a sessão da SDI 1. Parece que hoje já de manhã foram liquidadas todas as planilhas. Temos aí algumas vistas regimentais. Eu vou pedir que sejam apregoadas. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Scheuermann. Visitor excelentíssimo, senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em recurso de revista 79.700 de 2007. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido e dado provimento aos embargos. Então, com a palavra, o ministro Márcio. Pois não, senhor presidente, senhor ministro. Aqui, embargada é a Caixa Econômica Federal, a matéria é diferenças de CTVA. Os reclamantes se conformaram com o entendimento de que a prescrição, no caso, é total. Eles se limitaram a alegar que, está entre aspas, tendo o ato único, violador do direito, ocorrido em 15/7/2002, e o ajuizamento da presente ação ocorrido em 3/7/2007, data máxima vênia, não transcorreram 5 anos entre os dois polos prescricionais, visto que a ação foi ajuizada 12 dias antes de completar 5 anos, folhas 1960. E, com o objetivo de trazer a matéria aqui para essa subseção, eles alegaram a ocorrência de afronta ao artigo 7º, 29 da Constituição Federal e contrariedade à súmula 294. O eminente relator, na sessão do dia realizada, que deu ensejo a essa vista, 28 de agosto, consignou seu voto no sentido de conhecer do recurso dos embargos, por contrariedade à súmula 294, e, no mérito, deu-lhes provimento para afastar a pressão, determinando o retorno dos autos à 4ª turma para que prosseguisse no exame do recurso de revista, que havia sido declarado, cujo exame havia sido declarado prejudicado. Eu estou, data vênia, divergindo, porque, a meu ver, a invocação da súmula 294, no caso, não se presta a viabilizar a admissão desses embargos, porque não guarda relação, data vênia, não guarda relação temática com o que sustentaram os reclamantes. O verbete versa exclusivamente sobre a forma de incidência da prescrição, se total ou parcial, e não diz respeito a prazos. E, como registra Sua Excelência o relator, o objeto do presente recurso não discute a tese de ato único, prescrição total, acolhida no acórdão turmário. Prende-se apenas, de Sua Excelência, em equívoco na contagem do prazo prescricional de 5 anos, alegando que, como constou do acórdão, se o ato único ocorreu em 15/7/2002 e a presente ação foi ajuizada em 3/7/2007, não transcorreram 5 anos,
tendo sido a ação ajuizada 12 dias antes do término do prazo prescricional quinquenal. Isso disse Sua Excelência o relator. Afora a alegação de contrariedade à súmula 294, os presentes embargos fundamentam-se tão somente em alegação de afronta ao 7º 29 da Constituição. Ao passo que a publicação do acordo embargado deu-se na vigência da Lei 11.496, que restringiu o pronunciamento desta subseção às hipóteses em que é configurado o conflito interno. Por isso, então, eu, ainda uma vez pedindo vênia, divijo de Sua Excelência, propondo não conhecimento do acordo. Perfeito. Ministro, quer fazer uso da palavra? Não, só rapidamente, porque, na realidade, houve efetivamente o equívoco na contagem do prazo profissional, porque não havia transcrito o prazo de 5 anos, e a turma, para fazer isso, ela aplicou a súmula 294. Então, o que eu estou propondo conhecer justamente por má aplicação da 294, porque não havia transcorrido o prazo prescricional. É só nesse sentido que eu proponho manutenção do meu voto, não obstante a divergência bem fundamentada do... Perfeito. Então, vou tomar votos. Ministro Alexandre. Ministro Alexandre, com a palavra. Desculpa, senhor presidente. Eu acompanho o voto do outro relator, já tinha verificado ontem, e houve realmente uma contagem errada de prescrição. Foi considerado, com base nesse erro, uma prescrição que, na verdade, não ocorreu. Por essa razão, eu acompanho. Perfeito. Ministro Dall'Azen. O relator está vendo, senhor presidente. Ministro Renato. Também, senhor presidente. Na verdade, quando o tribunal, se o tribunal aplicou a súmula 294, a turma, eu posso ir no acordo regional para verificar se ela foi bem ou mal aplicada. E, neste caso, foi mal aplicada, porque houve uma contagem equivocada do prazo. Então, eu peço vênia de divergência e acompanho o relator. Ministro Lélio. Senhor presidente, pedindo vênia de divergência, acompanho o eminente ministro relator. Ministro Aloísio. Ministro Caputo. O relator, doutor Vênia. Ministro Augusto César. Também com o relator, convênio, presidente. Ministro Zé Roberto Pimenta. Presidente, eu compreendo a divergência, mas aqui realmente, uma vez, já que se trata de discussão de boa ou má aplicação da súmula, já temos posição no sentido de podermos verificar esses dados fáticos constantes dos autos. Os fatos são claros e incontroversos, e, nesse caso, a turma, ao conhecer do recurso de revista da reclamada para, aplicando a súmula, declarar a prescrição total com base em dados fáticos que não sustentam a aplicação da súmula nesse caso, mal aplicou-a, e razão pela qual eu peço vênia para acompanhar o relator. Eu também vou pedir vênia à divergência e acompanhar o relator, porque aqui, se estava sendo aplicada a prescrição total, ela não existiria pelos dados fáticos. Então, realmente, apesar de, como diz o ministro Márcio, não ser a mais apropriada a súmula no caso, mas, de qualquer forma, não haveria a prescrição total aqui pelos dados fáticos. Então, eu proclamo que, por maioria de votos, vencido o ministro Márcio Eurico, se nós temos o voto do relator. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Embargo sem recurso de revista 201.300 de 2008. Com a palavra, o ministro Alexandre Agra Belmonte, Vistor. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de um processo muito interessante e relevante também pelo tema aqui contido. Trata-se de prescrição, acionata, indenização por danos morais, ação criminal proposta pelo empregador após dispensa por justa causa, falsificação de atestado médico, absolvição criminal superveniente. Trata-se de controvérsia a respeito da acionata para a contagem da prescrição da pretensão à indenização por danos morais e materiais decorrentes de falsa imputação de crime efetuada por ex-empregador por meio de notícia crimes de que resultou a abertura de ação penal após a despedida por justa causa. A egrégia sexta turma conheceu do recurso de revista da autora por divergência jurisprudencial e, no mérito,
negou-lhe provimento ao fundamento de que, abro aspas, a existência de ação penal a fim de apurar fato em juízo criminal com sentença absolutória ao final não possui o condão de ensejar a suspensão da prescrição trabalhista prevista no artigo 7º, 29º da Constituição da República, fecho aspas. Concluiu que, no caso, conta-se a prescrição não a partir do trânsito em julgado da ação penal absolutória, mas a partir da data em que a autora prestou declarações perante o 1º Distrito Policial de Mauá, nos autos do inquérito policial número 609, 5 meses após a extinção do contrato de trabalho, em fevereiro de 2003, tendo sido ajuizada a reclamação após esgotado o prazo bienal em 14 de 8 de 2008. Nas razões de embargos, a autora alega que a pretensão de indenização por danos morais e materiais está fundamentada em processo criminal infundado por acusação leviana da reclamada. Argumenta que restou provado que o documento falso foi realizado nas dependências da empresa, pelos seus prepostos, com a finalidade de prejudicar a autora. Alega ainda que restou configurada a atitude temerária da empregadora em provocar a ação penal, sem qualquer fundamento plausível, criando documento para isto e sabendo que a reclamante não havia cometido o ilícito, sendo que, em consequência de estar respondendo à ação criminal por falsidade documental, ficou 5 anos sem conseguir emprego formal. A reclamada foi condenada no pagamento de indenização por danos materiais e morais. Pretende alcançar a contagem do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da sentença penal absolutória, nos termos do artigo 200 do Código Civil. Traz arestos ao confronto jurisprudencial. A proposta do doutor ministro relator é pelo conhecimento e desprovimento do recurso de embargos. Registra que o pedido de indenização por danos morais alicerça-se no fato de que a autora não mais conseguir trabalhar devido à falsa imputação de crime efetuada pelo empregador e a consequente abertura de ação penal em seu desfavor, e conclui, abro aspas, que a ciência das lesões que supostamente seriam fato gerador do direito à indenização por danos morais ocorreu na data de sua dispensa ou, no mais tardar, na data em que prestou declarações perante a autoridade policial, os autos do inquérito policial em fevereiro de 2003, fecho aspas. Em sessão de 10 de 4 de 2014, foi concedida a vista regimental ao doutor ministro Vieira de Mello Filho, que manifestou o voto no sentido de rever seu posicionamento anterior. Do registro das notas taquigráficas, extraio que Sua Excelência, na oportunidade, concluiu com o artigo 63 do Código de Processo Penal, que estabelece a possibilidade do ajuizamento de ação da reparação civil a partir do trânsito da ação penal, abro aspas, tem como escopo e objetivo favorecer, com relação ao termo prescricional, aquele que for a vítima da atividade, não aquele que foi absolvido, fecho aspas. Entende que na própria ação penal nasce o direito à pretensão à ação civil para favorecer a vítima do ato infracional e não o contrário. Fundamentando-se ainda em doutrina a respeito da justa causa, depreendeu a inexistência de sinonímia e paralelismo entre a tipificação penal e a tipificação trabalhista, pois da absolvição na ação penal não se conclui necessariamente pela absolvição da ação trabalhista, pois pode haver infração contratual trabalhista contra a boa-fé, a lealdade ou a tipificação do artigo 482 da CLT. Acrescenta que, abro aspas, se assim não fosse, todas aquelas demandas que estivessem ajuizadas por força de uma imputação penal, haveria necessidade de sobrestamento dos feitos e a nossa jurisprudência também fixou que não há necessidade de sobrestamento porque há autonomia com relação à pretensão e infração trabalhista de ruptura do contrato, fecho aspas. Solicitei vista regimental para a minha melhor compreensão da matéria. Quanto ao conhecimento, convirjo com o ministro relator, com o doutor ministro relator. O aresto paradigma, as folhas 492 e 494, oriundo da Egrégia Primeira Turma, de relatoria do ministro Vieira de Mello Filho, configura a divergência jurisprudencial, examinando hipótese de pedido de indenização por dano moral decorrente de conduta pós-contratual ilícita da empresa, de apresentar notícia crimes infundada contra o autor, dando ensejo à ação penal em que foi absolvido, registra a tese de que a ciência inequívoca para a contagem do prazo prescricional sobreveio quando da absolvição definitiva no juízo penal.
No mérito, entretanto, diverjo data vênia do douto ministro relator, a quem, primeiramente, de forma diversa, do douto ministro Vieira de Mello, entendo que, embora o pedido de danos morais e materiais guarde certa relação com a justa causa aplicada pelo ex-empregador, nela não está fundamentado. Com efeito, relata inicial: a empresa rescindiu o contrato de trabalho sob a falsa alegação de que a autora havia falsificado atestado médico. B. A empresa ingressou com ação penal contra a autora com fulcro no artigo 304 do Código Penal, fazer uso de documento falsificado. C. Na ação penal movida pela empresa, que tramitou perante a 4ª Vara da Comarca de Mauá, restou comprovado que não foi a autora quem adulterou o documento, mas sim a ré, para forjar a sua dispensa por justa causa, tendo a sentença transitada em julgado em 16/1/2007. E, finalmente, D. Quando da rescisão contratual, a autora estava grávida. Pretendeu a autora alcançar indenização por danos morais e materiais com fulcro no artigo 935 do Código Civil, ao fundamento de que, abro aspas, é incontroverso e, mais do que isso, indiscutível, o fato de a ré, algum preposto seu, ter falsificado o documento praticando tal conduta criminosa com o único fito de prejudicar e, pior do que isso, imputar fato criminoso ao autor, o que lhe trouxe enormes prejuízos financeiros e morais. Fecho aspas. Verifica-se, portanto, que a causa de pedir não está alicerçada na reversão da justa causa, mas sim na má-fé da empresa em falsificar documento de alta médica e imputá-la à autora e, com isto, provocar a denúncia da reclamante como incursa nas penas do artigo 304 do Código Penal e submeter-se a processo judicial, o que lhe trouxe enormes prejuízos financeiros e morais. Item 9 da inicial. Na transcrição da sentença criminal pelo douto juízo de primeiro grau, tem-se que, no caso concreto, verifica-se que a reclamante foi denunciada como incursa na SIC penas do artigo 304 do Código Penal, folhas 12. A ação penal foi julgada improcedente, sendo a autora absolvida da acusação, folhas 13, com trânsito em julgado da sentença. Entendeu o juízo que, indiscutível que o documento que se aponta teria feito uso à ré, foi adulterado, porém os elementos de prova não sustentam a acusação que pela ré assim se deu, ao contrário. Grávida na oportunidade, a ré é a autora aqui no caso. A grávida na oportunidade, como de outras vezes, passou mal e viu-se obrigada a deixar o emprego em busca de assistência médica. Em justificativa disso, apresentou no setor de recursos humanos de sua empregadora o atestado, que depois viu-se foi adulterado. Ocorre que testemunhas corroboraram o que, ao ser interrogada, a ré informou no que tange a terem adulterado aquele atestado e, com isso, forjar sua demissão por justa causa, folhas 12. Nesse contexto, verifica-se que a autora se insurge precisamente contra a má-fé da empresa, que resultou na ação penal e nos dissabores daí resultantes. Uma coisa é a autora ter ou não ter praticado a conduta imputada pela empresa para efeito de caracterização da justa causa e o prazo prescricional decorrente. Outra, diferente, é a definição de que quem praticou o ato de adulteração foi a própria empresa, apurado pelo juízo criminal em sentença transitada em julgado, e o prazo prescricional daí decorrente, ou decorrente dessa decisão, para efeito de responsabilização civil trabalhista dos dissabores causados e provocados pela empresa trabalhadora. Considerando-se a causa petente da reclamação trabalhista e a certeza do comportamento da empresa em prejuízo da empregada, que somente se concretizou após o trânsito em julgado da ação penal, entendo que este deve ser considerado como um momento da ciência inequívoca da responsabilidade pelo dano, até então indefinida, para efeito de contagem do prazo prescricional nos termos do artigo 200 do Código Civil. Ou seja, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Logo, verificado o trânsito em julgado da ação penal em 16/1/2007, ação penal essa que atribuiu aí então à própria empresa a autoria e materialidade da adulteração do atestado médico e o ajuizamento da reclamação trabalhista em 14/8/2008, antes de esgotado o prazo bienal prescricional, não há, no meu entender, prescrição a ser declarada. Com esses fundamentos, Conhece peço da vênia para provimento. divergir
a fim de que, afastada a prescrição, seja determinado o retorno dos autos ao egrégio TRT da 2ª Região para prosseguimento no julgamento do recurso ordinário da reclamada como entender de direito. Perfeito. Ministro Renato. Penso que o ministro Alexandre bem colocou a questão, senhor presidente. É uma questão jurídica, então vamos Perfeito. Ministro Lélio. Senhor presidente, o aspecto ferido pelo eminente ministro Alexandre Belmonte me parece bastante importante para o equacionamento da situação, na medida em que a causa de pedir para a indenização por danos morais não está restrita à reversão da justa causa. Há um outro fato relevante, que é exatamente o falseamento documental praticado pelo próprio empregador. E sobre esse fato, a empregada só veio a ter certeza quanto à materialidade e autoria na conclusão do inquérito. Até porque, se antecipasse a empregada, imputasse essa prática ao empregador e ao final não viesse a ser confirmada, quem incorreria em denunciação caluniosa seria a empregada. De sorte que, ressaltando essa peculiaridade muito bem percebida na hipótese dos autos pelo eminente ministro Alexandre, pedindo a máxima vênia ao ministro Renato e ao ministro Vieira de Mello Filho, eu acompanho a divergência. Perfeito. Ministro Aloysio. Senhor presidente, eu fui o relator na turma. Sim. E, na realidade, o que se discute aqui é accionata e para efeito da prescrição. E, naturalmente, a ciência da lesão. Toda a nossa construção jurisprudencial até então, até hoje, é no sentido de que a ação penal não suspende nem interrompe o prazo prescricional no mundo. Não é só na ação trabalhista, em qualquer ação. E não se pode dizer que ciência inequívoca de lesão do dano moral se deu com a decisão absolutória, a não ser que ela não tinha certeza do crime que tinha cometido. A história trazida com relação ao aspecto da atribuição da adulteração do atestado para o empregador não consta do acordo da turma. Esse diz é o seguinte: após ser dispensada, a autora passou longos anos procurando emprego sem conseguir obter colocação profissional. Isso porque é assim que as potenciais empregadoras tinham acesso ao cadastro onde constava que a autora era ré em ação penal, instantaneamente era descartada do processo de seleção. Isso sem contar a sua honra ter sido atingida em cheio, seja de maneira objetiva como subjetiva, quando lhe foi imputado um ato criminoso. Para uma pessoa honesta, como é o caso da autora, isso causa sentimentos com profunda revolta, depressão e impotência diante da situação. Nesse sentido, mesmo sabedora de sua inocência, não ignorava a autora o risco de uma condenação no juízo criminal, que, embora pequeno, não deixou de existir, mormente, se considerado diversos casos de condenações injustas, fartamente noticiadas na imprensa. Outra modalidade do dano moral é a frustração de não conseguir qualquer colocação profissional, em decorrência do crime perpetrado pela ré. O prejuízo, aí, evidentemente, não é só material, ou seja, deixar de aferir salário, mas o prejuízo moral. O que se discutiu em todo o tempo era exatamente o seguinte: teve ciência inequívoca da lesão e qual foi a data? A da sentença absolutória ou em 2003, quando houve o fato? Todos concluindo que se deu em 2003 e a ação somente fora proposta no ano de 2008. Toda a construção jurisprudencial dessa Corte, em acordo, inclusive, da SDI, esse da lavra do ministro Barros Levenhagen, ministro Maurício Godinho, na sexta turma,
do ministra Kátia na quinta, ministro Horácio na terceira turma, todos são unânimes em consagrar que a ciência inequívoca de uma lesão desse jaez não se trata nem da sentença penal, porque essa não tem o condão jamais de suspender ou interromper o prazo de prescrição. A própria ação penal já seria ciência inequívoca de uma lesão à honra que a autora se diz injusta. Por isso que, pedindo vênia a divergência... Acompanho o relator. Ministro Guilherme. Presidente, eu, com todo respeito ao eminente ministro Belmonte, eu também entendo como ministro relator. Eu não pude compreender o fato de que, se a negativa por ela, numa eventual ação, dizendo que não teria cometido aquele fato, que teria ensejado a sua dispensa por justa causa, isso se conformasse numa denunciação caluniosa ou imputação à empresa de que ela teria programado aquela falsidade documental. Eu tenho para mim muito claro, independente dos fatores jurídicos que já foram bem explorados pelos eminentes ministros que me antecederam, a ciência inequívoca aqui, eu estou plenamente de acordo com o eminente relator, ou da sua dispensa, ou, no máximo, sendo, de certa forma, benevolente, numa interpretação favorável ao trabalhador, quando houve a abertura de inquérito policial, quando se deu, então, publicidade ao fato na esfera criminal. De forma que eu pedi todas as vezes... Acompanho o relator. Ministro Márcio. Senhor presidente, aqui houve um encadeamento de fatos que, me parecer, tira a hipótese da situação comum de ciência da lesão quando da dispensa. É evidente que, num primeiro momento, a lesão foi no momento da dispensa sob acusação de justa causa. Mas criou-se no decorrer do tempo, embora já houvesse essa lesão, uma muito mais grave, que foi não só a reclamante tinha consciência de que ela não cometera a falta, ela não falsificou nenhum documento, ela sabia disso. Mas a lesão efetiva se deu quando ela soube apenas quando houve uma sentença definitiva na Justiça Criminal, que foi a empresa que falsificaram o documento. Isso é tão grave que se dermos o mesmo tratamento que damos às questões de uma única lesão consistente na dispensa por justa causa, ou por suposta justa causa, nós não estaremos verificando esse fato, estaremos premiando, na verdade, a empresa por ter cometido esse sim, um ilícito grave, que é o da falsificação do documento. Então, eu penso que, e até por aplicação, que aqui eu faria do artigo 200 do Código Civil, acho que o comportamento da empresa, no caso, não me permite dar outro enquadramento, senão esse, a lesão efetiva sofrida pela reclamante se deu apenas com o trânsito julgado da sentença proferida na Justiça Criminal. Portanto, não há precisão no caso. Ministro Augusto César. Presidente, eu já estive em manifestação anterior do ministro Vieira de Mello, já estaria impressionado com o fundamento de que, naqueles casos em que há imputação verdadeira de crime, segundo a jurisprudência absolutamente pacífica do STJ, apenas a partir da sentença condenatória é que há
começa a fluir o prazo prescricional para a ação reparatória, essa compreensão do STJ a propósito da imputação verdadeira de crime deveria também se aplicar nos casos em que a imputação falsa, e aí se contaria o prazo a partir da sentença absolutória. Mas as chegas que são trazidas aqui nesta sessão, do ministro Alexandre, do ministro Lélio, agora pelo ministro Márcio, me fazem ainda mais convencido, porque, afinal, a absolvição é um dado relevante para a configuração do dano moral? A absolução quanto ao crime é um dado relevante. O fato de a absolvição ocorrer porque quem teria falsificado o documento teria sido não ela a reclamante, a quem foi imputado falsamente o crime, mas sim a própria empresa, aquela que teria imputado, esse é um dado relevante também para a configuração do dano moral. E como é que eu vou entender que teria havido a ciência inequívoca dessa lesão se esses dados relevantes para a configuração do dano moral sequer teriam acontecido ao tempo em que se deu o evento compreendido pelo eminente relator como o evento a partir do qual se teria deflagrado o prazo prescricional. Então, peço venha ao ministro relator, mas acompanhe, portanto, a divergência. Ministro Zé Roberto Pimenta. Senhor presidente, aqueles ministros que me antecederam já tocaram fundamentalmente nos argumentos que me levam a votar pedindo vênia ao relator com a divergência, mas eu quero enfatizar que aqui realmente o fundamento inicial da decisão da turma começa dizendo o seguinte: a existência de ação penal é a ementa da decisão da turma. A existência de ação penal a fim de apurar fato em juízo criminal com sentença absolutória ao final, não possui o condão de ensejar a suspensão da prescrição trabalhista prevista no artigo 7º, 29 da Constituição Federal de 88. Como o ministro Agra e aqueles que o sucederam já enfatizaram, o artigo 200 do Código Civil Brasileiro, que aqui me parece de aplicação subsidiária tranquila pelo artigo 8º, diz exatamente o contrário, data vênia. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então, é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, aplicando o mesmo raciocínio que aqui já se pacificou na subseção 1, para caracterizar a data da ciência inequívoca da lesão, a accionata, consagrada no artigo 189 do Código Civil, não se trata apenas de um princípio, é regra que está no artigo 189 do Código Civil brasileiro. O critério que nós temos utilizado nos casos de indenização por danos morais decorrentes de doença profissional é a data em que os efeitos dessa doença se configuraram por inteiro. Por qual fundamento e por qual motivo? Porque só depois da consolidação da lesão é que é possível ao autor da ação de indenização por danos morais mensurar os danos que ele sofreu e formular um pedido inicial de pagamento de um valor indenizatório consentâneo com os efeitos desses danos que lhe foram causados pela conduta ilícita da parte contrária. Aqui, aplicando-se esse raciocínio a esse fato que é diferente, aqui também, com todas as vênias, só se pode concluir que somente depois que ficou claramente estabelecida a autoria e a responsabilidade da própria empregadora ao falsificar aquele documento, é que a extensão final do dano causado, do dano moral causado, a reclamante se consolidou e se configurou. Razão pela qual, aplicando-se o mesmo raciocínio, eu peço vênia para só poder considerar como fluente o prazo prescricional a partir da data da sentença condenatória que fixou a extensão do dano a ela causado. Se ela tivesse ajuizado a ação antes da sentença da sentença absolutória, perdão, muito obrigado, ministro Dallazen, me confundi com a expressão, sentença absolutória, e que apurou a autoria daquela falsificação pela empregadora. Muito obrigado, ministro Dallazen, senão ficaria truncado o raciocínio. Então, eu peço vênia para acompanhar a divergência. Ministro Hugo. Da mesma forma, eu peço vênia ao relator que acompanha a divergência, destacando aqui que a pretensão, na realidade, ela tem como fundamento um fato que eu vejo como complexo ou com diversos efeitos. E começo com a dispensa da justa causa, que não foi só isso.
imputação do crime, imputação do cometimento de crime, que é a falsificação do documento, que isso só se apurou depois com o próprio inquérito policial e a sentença criminal, a ação penal, onde se constatou que a autoria da falsificação desse documento, nesse momento, é que essa complexidade toda que fundamenta a pretensão é que se consolida. Então, é com a sentença que eu vejo que começa o prazo prescricional, tal como foi bem destacado pelos que me antecederam, nessa linha, pedindo vênia, mais uma vez, ao relator. Ministro Dallazen. Presidente, tudo já foi dito. Para mim, a norma do artigo 200 do Código Civil é decisiva. E, em face disso, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Também, em termos de coerência, se nós formos ver que em matéria de lesão em acidente, só se sabe a perfeita dimensão no momento em que vem ou eventual aposentadoria por invalidez ou o afastamento do empregado. Nós temos já a jurisprudência pacífica, que é nesse momento que se considera a ciência inequívoca, porque a adjetivação não é supérflua. Ciência inequívoca da lesão e da sua dimensão. Realmente, no caso de sentença, como colocou o ministro Augusto César, nós temos 3 possibilidades, essa sentença. Ou é condenatória, ou é absolutória, porque, na verdade, nesse caso aqui, o empregador é que falsificou, ou então seria por insuficiência de provas. A insuficiência de provas é que nos deixaria ainda em dúvida. Mas a absolvição com reconhecimento da culpa do outro ou a condenação realmente dá a dimensão da lesão. Então, o que ocorre é que, efetivamente, o empregado, nesse momento, vamos dizer assim, a revolta é maior. A revolta dele é maior. Naquele momento, ele disse assim, agora eu vou entrar com uma ação mesmo de reparação e vou pedir um valor mais elevado. No momento que ele recebe a imputação dessa falsidade e é dispensado, ele tem a convicção da sua inocência. E poderia já pedir o dano, mas a ciência inequívoca da extensão da lesão, de que o outro, ele sabe que não foi ele não sabe quem fez. Agora, no momento em que se descobre que o outro é que fez, realmente é uma sentença absolutória que na jurisprudência do STJ seria equivalente à sentença condenatória. E como foi lembrado aqui pelo ministro Zé Roberto Pimenta, enfatizado pelo ministro Dallazen, o Código Civil aqui acabaria resolvendo a questão. Então, pedindo vênia ao relator, eu vou acompanhar a divergência e proclamo que, por maioria de votos, vencidos o relator, ministro Aloysio, ministro Vieira de Mello Filho e ministro Caputo Bastos, se decidiu conhecer e dar provimento ao recurso, a quem abriu a divergência, o ministro Alexandre, para afastar a prescrição e devolver ao TRT da 2ª Região para prosseguir no julgamento do recurso ordinário da empresa como entender de direito. Então, assim se decide, com designado redator o ministro Alexandre Agra Belmonte, com notas taquigráficas a Sua Excelência. Eu ia pedir para incorporar as razões apresentadas por todos os ministros. Não sei se o ministro Renato quer juntar voto vencido, não. Senhor presidente, eu quero. Ministro Aloysio, juntando voto vencido ao pé do acordo. Exatamente, eu gostaria das notas taquigráficas em degravação, exatamente para afirmar que a ação não se origina no fato apurado na ação penal, por essa razão, não próprio o artigo 200 do Código Civil Brasileiro. Mas, exatamente para crescer no Então, com notas taquigráficas ao ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que juntará voto vencido ao pé do acórdão. Temos
temos algumas vistas, mas como são mais complexas e demandariam um debate muito maior, já está praticamente no tea time. Então, nós vamos agradecer a proteção de Deus e a participação de todos e declarar encerrada essa sessão. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.